pessoal! Eu me chamo Vivian. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje eu estou aqui reunida com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre desejos do ego e desejos da alma. Eu quero falar sobre a lei da manifestação, poder da manifestação. Gente, falar sobre lei de manifestação para mim é um assunto assim tão importante, porque eu acho que foi criada tanta ilusão em cima dessa questão da manifestação que gerou tanta frustração em tanta gente, que eu acho super importante a gente trazer esse assunto à tona para enxergar ele de uma forma realista. Sim, eu sou a pessoa que posso dizer que a manifestação funciona, digamos assim. Eu consegui muitas coisas na minha vida por meio da manifestação. Mas o que eu sou obrigada a dizer é que não se trata simplesmente de pegar um caderno e escrever com um lápis aquilo que você quer sentir, que você já tem e acabou e esperar que isso venha. A manifestação ela é muito mais profunda do que isso. A lei da manifestação ela é baseada na lei universal da atração, ou seja, na capacidade de ser um ímã magnético e de você magnetizar alguma coisa para si, algo que você deseja para si. E é por isso que aqui entra, então, a necessidade da gente olhar como que eu posso, fisicamente falando, funcionar como esse imã. Para que eu possa atrair as coisas para mim, eu preciso ter exatamente todos os meus corpos direcionados numa mesma polaridade, que a gente fala, os prótons têm que estar prontos, né, para eles poderem atrair aquela polaridade para si. Então, se eu tenho vários corpos, como a gente tem nosso corpo emocional, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, se eu não harmonizo esses três corpos, eu nunca vou conseguir funcionar como um imã. E por isso, então, muitas vezes eu falo, a manifestação para mim não funciona. Eu já sentei, eu já botei no papel, eu já fiz e aí as pessoas falam assim, não se trata porque ficam condicionando, né? A gente, você pode tudo, falando que você pode tudo. Eu digo, você pode ter a vida que você sonha ter. Mas para você conhecer os seus sonhos, você precisa se conhecer. Muitas das manifestações são baseadas nesses desejos do ego, na construção de um ego frágil, que se defende, que busca valor no que tem e não no que é. Nessas hipóteses, gente, a lei da manifestação nunca vai funcionar. Porque afinal de contas, a minha alma não compactua com isso. Porque a minha alma encarnou aqui para fazer o processo dela de evolução. Então, a grande verdade é que a minha alma não está interessada se você está andando de BMW ou se você está andando de ônibus. O que a minha alma quer é assim, olha, o trabalho que exige da sua alma, encarar as suas feridas para acreditar que você merece, por exemplo, ter o carro importado, me interessa. Você nunca duvidou do seu valor para andar de ônibus, mas você duvidou do seu valor para andar de carro importado. Então, o carro importado pode ser realmente um desejo que a sua alma compactue. Seu corpo espiritual compactue. Porque para que você possa ter aquele carro, você vai ter que passar pelo seu processo de cura emocional. Porque para que você possa atrair isso para você, independente de como o universo possa te entregar, você vai ter que alinhar os seus corpos. Emocional, físico e espiritual. Então, é desse contexto que é preciso a gente trazer a nossa lei da manifestação. Perceber que para que eu possa utilizar dessa lei universal, que é, gente, fisicamente comprovada, eu preciso
levar em consideração esse contexto necessário para atrair e me colocar a fazer o meu trabalho. E o trabalho implica, sim, para essa alma, isso, assim, quantas vezes eu vou para dentro de mim quando você começa esse processo de evolução de alma? E você vai para dentro de você. E você se pergunta, eu preciso mesmo de um carro importado? Aí você olha e fala assim, não, eu não preciso. Eu queria mesmo era um carro bom, confortável, com ar-condicionado, sei lá, 4 portas, que não me desse nenhuma manutenção, né? Um carro que me transportasse, que eu pudesse chegar mais cedo no trabalho. Aí você começa a olhar e falar assim, o desejo vinculado àquele carro importado nunca foi um desejo da sua alma. A sua alma não se importa com que tipo de carro você anda. A sua alma quer que você saiba que você tem valor e que você pode ter as coisas. Então, é esse o lugar que a gente precisa. A mesma coisa para arrumar um relacionamento. Quantas vezes você já não escutou história de pessoas assim? Eu já manifestei, já sentei, já escrevi, já pedi no dia, fiz assim, tudo que, né, me falaram que era para fazer. Caderno vermelho, só escrito a lápis, coloquei todas as características, me imaginei. Ótimo. Agora, você realmente está disposta a se comprometer? Ou você teme o amor? Ou você está sofrendo com a ferida da rejeição e, portanto, não permanece nesse relacionamento? Você rejeita antes de ser rejeitada. Escolhe ficar sozinha para não ter que se submeter. E assim se fecha sem nem perceber. Fala, eu quero muito, mas está completamente emocionalmente fechada. Então eu não tenho alinhamento. Eu tenho a intenção racional de, mas o meu corpo emocional não está alinhado. Ele não está funcionando como esse imã. Portanto, essa diferenciação entre desejos do ego e desejos da alma são essenciais porque colocam você com a sua verdade. Você vai ver que muitos desses desejos se dissolvem, gente. Você olha e fala assim, nunca quis isso. Eu queria isso porque minha mãe quis isso pra mim. Ou eu queria isso pra provar pro meu pai que eu podia ter. E você vive um sofrimento constante. Sendo que o que você precisa solver é a sua relação com o seu pai, com a sua mãe. É isso que precisa ser olhado. Eu preciso me libertar disso. Eu não tenho que nada. Muito menos entregar algo para eles. Eu tenho que entregar para mim. O que é que eu quero? Quais são os meus reais desejos? O seu valor não está atribuído ao que os outros desejam para você. Quem você é, isso tem valor. A nossa essência tem uma frequência. E essa frequência é essencial para o equilíbrio do cosmos. Então, é isso que você deseja vibrar. Quanto mais próximo dessa essência, o que acontece? Você vira o próprio universo, né? Você vira parte integrante dele. Tem coisa mais próspera e abundante do que isso? É nesse lugar que, então, a atração é simples, porque eu vou atrair aquilo que realmente faz sentido para minha jornada de alma. É nesse contexto que a gente fala que quando você se coloca no seu propósito de alma, lógico que a prosperidade chega. Material, o dinheiro. Porque você está indo em direção àquele lugar, você conseguiu, porque assim, o nosso racional se alinha, o difícil é alinhar o emocional. As nossas dores, aquilo que a gente veio transpor aqui, aquilo que esse espírito me empurra para. O meu corpo espiritual, a minha alma deseja isso. Então, esse processo é essencial antes de falar de lei de manifestação. A lei da manifestação não se resume a escrever num papel
e sentir aquilo, que você já tem aquilo. Isso é um pedacinho da manifestação. A manifestação exige essa dedicação, exige esse olhar para dentro, exige se conhecer, exige saber se é um desejo real e premente seu, se isso realmente é um desejo seu, se você realmente acredita que pode ter. E aí você pode manifestar, tanto é que eu sempre faço com os meus pacientes, quando a gente começa a trabalhar a lei da manifestação, eu brinco que a gente vai começar numa coisa bem pequenininha, que ninguém duvida, o café. O cafezinho no trabalho, sabe? Fala assim, no dia que você tiver com vontade de tomar um café, você vai exercitar a manifestação para atrair um café para você não precisar levantar e buscar um café. Um dia eu fiz isso no trabalho. E foi maravilhoso ver as meninas olharam pra mim e falaram: que é isso? Eu falei: isso é manifestação. A gente tinha máquina na nossa sala para tirar café e aquele dia a gente estava sem cápsulas para máquina. E então o pessoal que passava da empresa servindo, né, deixava a garrafa térmica de café, a gente sempre dispensava porque a gente tinha máquina. E daí, como a gente não tinha as cápsulas aquele dia, a gente ia querer o café. Então eu virei para uma das meninas e falei assim: procura o telefone da Copa para pedir para que hoje, excepcionalmente, a gente vai querer uma garrafa de café. E enquanto ela foi fazer isso, eu manifestei. Eu manifestei e ela sentou na cadeira para procurar a agenda com o telefone da Copa para que ela pudesse ligar. A moça bateu na porta e perguntou: vocês querem que eu deixe café para vocês hoje? Eu falei: por favor. E elas arregalaram o olho para mim. Eu falei: isso é manifestação. É assim que funciona. E funciona. O que eu posso dizer para vocês é que funciona. Agora, é essencial que haja esse alinhamento. É muito importante que haja esse alinhamento. Que você esteja com todos os seus corpos alinhados, para que você possa ser esse imã e atrair, magnetizar para você aquilo que você quer. Porque aí a sua alma vai ficar felizona. Se for lá o carro importado, por exemplo, se você fez todo o seu trabalho, enfrentou todos os seus meninos, era seu desejo. A sua criança queria muito aquele carro importado, porque assim, tem o motor dele, não tem outro carro que tem igual, então aquela criança queria aquilo. Era assim, uma satisfação para o seu prazer. Seu, único, exclusivo seu. Não se trata de nada, não quer provar nada para ninguém. É uma coisa. Nossa, eu sempre amei carro na minha vida. Aí, essa pessoa, quando vai, faz todo o trabalho dela de senso, de valor, de poder ter, encara que esse é o desejo dela, que ela merece, que ela faz por onde ter aquilo chegar até a vida dela. Quando ela toma essa consciência, ela alinha tudo, então ela atrai. Aí, de repente, não mais do que de repente, aparece um amigo vendendo o carro. Tava querendo se desfazer do carro, assim. E vende pelo preço, sei lá, bem mais barato que em qualquer outro lugar. E aí você fala: poxa, agora eu tenho dia pra comprar. E aí a regala fala: nossa, como assim? Aí o carro chegou. Ou ganha no sorteio do shopping. Promoção de Dia das Mães. Ganha o carro. A vida tem milhões de formas de te entregar. Você não precisa se limitar em saber como isso vai chegar para você. Esse é o princípio da manifestação. É você se desapegar do impossível. A crença do impossível. Isso é impossível. Se você acredita que é impossível, existe uma razão para você acreditar que é impossível. E é ali que você vai começar a trabalhar as crenças que são suas. Ali você vai trabalhar o seu senso de merecimento. Então é muito importante, gente, que a gente olhe para a lei da manifestação com essa perspectiva. Que ela tá aqui sim para trazer pra gente aquilo que a gente quiser, os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos. Mas entendendo que, para que ela possa realmente agir, para que eu possa manifestar, eu preciso ser esse imã. Então eu preciso alinhar os meus 3 corpos. Não adianta eu ignorar meu corpo espiritual e meu corpo emocional e acreditar que só o meu corpo racional, meu corpo físico, vai ser responsável por essa manifestação. Se assim for,
eu vou ficar extremamente frustrada, porque vou manifestar e não vou ter na minha vida. E vou duvidar de que isso funciona. Tá certo? Então, pergunte-se sempre. Eu vou deixar pra gente essa semana uma meditação de manifestação, em que eu guio uma manifestação. E ali eu vou deixando os questionamentos para que vocês possam fazer esse exercício consigo mesmo quando o que é que me prende de ter aquela manifestação, de ter aquilo na minha vida. Então eu vou começar a diluir, trabalhar e ver o que sobra, digamos assim, né? Quando eu diluo, vejo se isso é para fazer prova de valor para o mundo, se isso é desejo do meu pai, desejo da minha mãe, se isso é realmente aquilo que eu quero para mim. Isso tudo na meditação assim vai sendo induzido e você vai podendo fazer esse trabalho consigo mesmo. Tá certo? Para que vocês possam usar dessa lei universal que está disponível para todos nós. A chance e o poder de magnetizar para si as coisas. Combinado? Então, eu vou deixar a meditação de manifestação para vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Ah, e não esquece. Curte, comenta, compartilha. Aquele esquema de sempre. Se inscreve porque isso é muito importante para o canal, tá bom, pessoal? Até mais.